aqui, ó, num cenário diferente, porque a gente tá em clima de Natal, o Natal tá chegando essa semana e a gente já tá com aquele espírito natalino pro vídeo de hoje. Então, o que eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje? Quem não me segue no Instagram, já me segue lá, ó, meu Instagram é esse aqui, que tá aqui embaixo, porque muitas coisas vão vir de lá pra cá. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram na semana passada sobre como que você era quando era criança. E aí eu pedi para que essas pessoas me falassem como é que elas eram quando era criança. E elas me falaram. E tudo isso teve um motivo, e eu vou contar aqui para vocês hoje o motivo. Eu quis transformar em vídeo pro YouTube porque ia estar demais para deixar só no Instagram. Então eu quero alcançar mais pessoas com esse vídeo. E muita coisa vai ser desvendada aqui hoje e você vai começar a entender muitas coisas na sua vida a partir desse vídeo. Fica aí, não sai não. Mas antes de começar, você é inscrito no canal? Não? Já se inscreve no canal então, porque vai ter muito mais vídeos, já tem alguns vídeos e toda quarta-feira às 18 horas estou fazendo vídeos pro canal. Então, para você ficar de olho, ficar ligadinho e não perder, já se inscreve no canal, ativa o sininho e se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha se você gostar desse vídeo e assim você vai atingir mais pessoas e você vai ser bênção na vida delas. Seja um instrumento, deixa Deus te usar como instrumento dele para alcançar mais pessoas, beleza? Então vamos pro vídeo, bora! Como eu disse para vocês, nessa semana eu abri uma caixinha de perguntas falando que eu queria que as pessoas me dissessem como elas eram quando era criança. E muitas delas me falaram: "Ah, Mari, eu tinha amizades, eu era mais assim, eu era daquele jeito, eu era mais retraída, eu era mais brincalhona." E eu vou falar pra vocês uma coisa, como eu era quando eu era criança. Eu era uma criança que eu queria estar em destaque. Eu era tímida assim, estava no meu lugarzinho, porém, eu gostava de mostrar o que eu sabia para as pessoas. Eu gostava de reunir a família assim, colocar cadeiras assim, e eles verem o que eu tinha aprendido. Eu fazia aula de dança, então eu queria que eles me vissem dançar. Quando eu era pequenininha, eu tinha uns 9 anos de idade mais ou menos, eu fiz uma música gospel com a minha amiga. A gente fez uma música gospel, escreveu a letra da música, e aí a gente começou a cantar. Então eu queria que a família visse isso, né? Então eu tava ali, eu queria me apresentar pra eles. Esse era o meu foco, me apresentar pra eles. E outra, minhas brincadeiras sempre eram de super-heróis. Eu era a super-heroína ali que queria salvar todo mundo. Gente, essa era a brincadeira. Mas, o que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar com isso? As brincadeiras que você tinha quando era criança, o que tava ali guardadinho na sua essência, muitas vezes vai te levar pro seu propósito. Como assim, Mari? Como você era como criança, pode levar você para o seu propósito. Começa a pensar aí o jeito que você era quando era criança. Qual brincadeira você tinha quando era criança? Mas por que quando a gente é criança, a gente tem tantos sonhos, tantas brincadeiras assim de força, de coragem, de ousadia, e quando a gente cresce, a gente fica retraído, com medo de avançar, com medo de sonhar. A gente para de sonhar, a gente começa a focar, a ter a nossa vida de acordo com o que o outro está vivendo. A gente começa a basear os nossos limites a partir dos limites dos outros e não os nossos. Por que isso acontece? Porque conforme a gente cresce, o diabo vai estar te vendo. Desde quando você era criança, ele estava te vendo. E ele estava vendo o jeito que você era, o que você queria ser, a sua essência. Ele estava ao redor, só ali, tentando te atacar. Mas Deus sempre esteve cuidando de você. E quando você cresceu, o diabo ele sabia exatamente aonde podia atacar. E aonde Deus queria te usar. Aonde Deus poderia te usar. Vou dar um exemplo. Se Deus quer te usar, vou dar um exemplo. Se Deus quer te usar para comunicar o evangelho pelo mundo, aonde que o diabo vai te atacar? Ele vai te deixar tímida para falar com o público, porque ali você não vai ter coragem de fazer o que Deus está querendo que você faça. Ele quer atrapalhar os planos de Deus para você.
Ele quer atrapalhar os propósitos que Deus tem na sua vida. E como ele faz isso? Distraindo, deturpando a sua identidade, que é onde ele consegue mexer. Porque se ele consegue mexer, te confundir na sua identidade, que é a sua essência quando era criança, que a criança ela é cheia de ousadia, ela é cheia de sonhar grande. Mas se ele consegue mexer nessa identidade que você carregava, ele vai conseguir atrapalhar os sonhos de Deus para você. Ele consegue atrasar os planos de Deus na sua vida. Porque mexendo na sua identidade, ele vai estar mexendo na sua autoestima. Você vai pensar que é incapaz de fazer algo. Você vai se ver menor. E é isso que ele quer. Ele quer que você se veja pequeno. Ele quer que você se veja minúsculo. Ele quer que você acredite que você não vai conseguir fazer o que Deus está mandando você fazer. Mas quando você permite que Deus trate a sua identidade, você se torna uma plantinha nas mãos dele, nas mãos de Deus, nas mãos certas. Ele começa a semear, ele começa ali a plantar, a cuidar, até que você cresça. Mas com as raízes fortalecidas e com a sua essência renovada e restaurada nele, em Deus. Só quando temos a intimidade com Deus, temos a nossa identidade restaurada. O segredo de ter uma identidade é ter intimidade com o Pai. Quando a gente conhece mais a Deus que nos criou, a gente passa a conhecer nós mesmos, que somos criados por Ele, que somos filhos. Então, se você quer uma forma de se conhecer novamente, de buscar, de dar de encontro com a sua essência, aquela que foi perdida lá atrás, por causa de traumas do passado, por causa de pessoas falando coisas no seu ouvido, conduzidas pelo diabo, para tentar atrapalhar você e os planos de Deus para você, começa a orar, começa a buscar a Deus. Primeiro passo é ler a Bíblia. Pega a Bíblia, começa a ter intimidade com Deus, ouvindo Ele através da Bíblia. E todos os dias, busque conhecer mais a Deus. Ouça pregações e assim você vai ficar cada vez mais próxima do Pai. E ouça músicas também que edifiquem o seu espírito. Quanto mais você fizer isso, mais você vai estar mais próxima de quem você nasceu para ser de verdade. É muito importante, quando a gente entra na fase adulta, a gente voltar para trás, assim, em pensamentos e pensar como é que eu era quando eu era criança. Quais eram as minhas brincadeiras? O que eu fazia? Tudo que você fazia não era sem sentido. Porque você era uma criança. Alguém te conduzia ali. E as crianças são puras. Deus ama as crianças. Tanto que Ele fala pra gente ser como uma criança. Que quem for como uma criança entrará no reino dos céus. Então, que a gente possa ser como criança. Que a gente possa, todos os dias, buscar a pureza no nosso coração de uma criança. Buscar a ousadia de uma criança. Buscar aquela identidade firmada, sabe? Aquela coragem de não ter medo de nada, de acreditar e avançar. Eu não quero prolongar esse vídeo, porque eu quero que você faça uma coisa hoje. Papel e caneta agora, e você vai colocar no papel 3 pessoas que você mais admira. Coloca aí, 3 pessoas que você mais admira. Coloca as qualidades, 3 qualidades dessas 3 pessoas que você mais admira. Vou dar um tempinho aqui. Pausa o vídeo, na verdade, porque assim eu não fico prolongando tanto. Pausa o vídeo e faz isso que eu falei. Coloca as 3 qualidades dessas 3 pessoas que você mais admira. Colocou? Agora fala essas qualidades em voz alta. E agora eu quero falar pra você. Sabe isso que você acabou de falar? Sabe essas qualidades que você acabou de falar dessas pessoas? São qualidades que você mesmo tem. Porque a gente não pode ver no outro aquilo que antes não tá na gente. Que a gente tem que amar primeiro a nós mesmos pra gente conseguir amar o próximo. Então tudo isso que você leu, primeiro tá em você. Por isso que você enxergou nele. Tá vendo como que o inimigo gosta de atrapalhar a nossa visão? Ele gosta de fechar a nossa visão para que a gente não consiga enxergar o quão especial a gente é e o quanto a gente pode ser usado por Deus, o quanto Deus quer nos usar. Ele só está esperando esse momento que a gente possa
Tem intimidade com Ele para Ele entregar tudo pra gente. Para Ele entregar tudo que Ele deseja. A cada vez que você vai tendo mais intimidade com Deus, a cada dia que você quer ir mais pro profundo com Deus, Ele vai te revelar mistérios. É como se você fosse passando de fase. Eu já falei isso num vídeo anterior. É como se você fosse passando de fase e Deus revelasse mais uma etapa daquilo. Quando você está numa estrada e é uma subida, você consegue ver o topo? Você consegue ver o que tem depois daquela subida? Não, né? Você só vai conseguir ver se você ir andando por ela. Parado, você não vai chegar nela. Mas se você estiver andando por ela, você vai estar lá em cima e você vai ver o que tem lá, não é mesmo? Assim também é a vida com Deus. Você só vai ir de encontro com o seu propósito se você ir de encontro com Deus. Se você tiver intimidade com Ele todos os dias. Então reflita hoje. Depois desse vídeo, comece a refletir. Pega fotos suas de quando você era criança, comece a observar aquela criança, que ela ainda está aqui dentro de você. A criança sonhadora, a criança destemida, a criança corajosa, a criança que obedecia aos pais. A criança que vê os pais como uma autoridade, que vê os pais como uma proteção. É assim que você tem que olhar para Deus hoje. Ver Ele como uma proteção para você. Os pais ou alguém que cuidava muito de você. É assim. Não deixa o diabo tentar destruir a sua visão, não. Só por causa de coisas que você passou lá atrás. O passado é referência, mas é o destino que vai te levar para o seu propósito. Foca no agora, no que você vai fazer daqui para frente. Tenha referências. Olha como você era pequena, quando você era criança. Vê, olha lá as fotos. Se você tiver vídeo, melhor ainda. Comece a observar como você era quando era criança. E você vai ficar surpresa de como você era quando era criança. E você vai entender que todo esse tempo o diabo tentou te enganar. Ele tentou mostrar uma coisa que você não era. Ele usou pessoas para apontar o dedo para você e falar que você era isso. Que você era incapaz. Mas na verdade não. Ouça quem Deus diz que você é. E para de se distrair com pessoas que surgem no meio do seu caminho. Só amando do coisa ruim para tentar te parar. Que a gente possa ter o foco no alvo agora. E que a gente possa alcançar o propósito, que é em Deus. Primeiro passo para fazer isso, restaurando a sua identidade. Como? Comece a observar como você era quando era criança. E comece a ter intimidade com Deus. Anota, essas duas chaves são muito importantes para você agora. Primeiro passo, intimidade com Deus. Pega todos os dias e começa a ler a Bíblia. Começa a conhecer mais a Deus. Se você não sabe orar, a oração nada mais é do que uma conversa com o seu melhor amigo. É você chegar como você tá. Você gosta de falar em gírias? Ok. Vai como você tá e deixa que Deus faça o que Ele queira fazer em você. Mas vai como você tá. Fala com Deus assim, do seu jeitinho. Não precisa mudar a voz. Não precisa fingir ser quem você não é. Deus conhece você e Ele sabe do seu coração. Chega pra Ele e fala pra Ele. Conversa com Ele. Ele é o seu melhor amigo. Então pede pra Deus revelar a sua verdadeira identidade. Pede pra Deus ir curando todas as feridas, todas as mágoas, todos os rótulos que te colocaram que não é dele, que não é verdade. Fala pra Deus ir curando todo o medo, que não é a essência de Deus também. E o primeiro passo, então, intimidade com Deus. Começa a ter intimidade com Deus. Segundo passo, vai lá e pega as suas fotos quando você era pequena. E se tiver vídeo, começa a ver o vídeo e começa a refletir sobre isso. Reflita sobre o que você viu, como você era quando era criança. Então é isso, você só vai viver os planos que Deus tem pra você, as promessas que Ele já falou pra você e as promessas que Ele falou pra você que estão na Bíblia. Você só vai viver elas quando você sabe quem você é em Deus. Quando a sua identidade é restaurada. Quando a sua essência é trazida à tona de verdade. Só assim você vai conseguir encontrar o propósito de Deus na sua vida e realmente viver Ele de verdade. Eu quero orar aqui por você. Por isso, para que você recupere a sua verdadeira identidade. Para que as máscaras caiam, que você
encontre a sua verdadeira essência em Deus. Bora lá? Vamos orar então, porque esse é um passo extremamente importante na sua vida, assim como foi na minha. Bora orar então, né? Vamos lá, feche seus olhos. Se você não puder, apenas acompanhe a oração comigo e vamos nessa. Senhor, meu Deus, eu sei que essas pessoas que estão aqui agora, Pai, em especial essa pessoa que está me ouvindo, não veio aqui por acaso, Pai. Ela não clicou nesse vídeo por acaso, Pai. O Senhor sabia o que eu estaria falando com elas hoje, porque o Senhor me usou para falar com essa pessoa hoje. E o Senhor sabia que ela teria que clicar nesse vídeo. E ela ia ver esse vídeo. Pai, ela não estava aqui por acaso. E só o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem para a vida dela, Pai. Só que o que ela precisa, Pai, é aprender a caminhar, Pai. Aprender a caminhar contigo. Aprender a caminhar na direção certa, Pai. De maneira estratégica, que só o Senhor pode mostrar pra gente. E de forma intencional. E, Pai, para que a gente consiga alcançar o seu propósito, Pai. Para que essa pessoa consiga alcançar o seu propósito, Paizinho. Que ela consiga restaurar a verdadeira identidade, Pai. Mostra para ela, Senhor Jesus, qual é a sua visão dela, Pai. Os nossos sonhos são tão pequenos. Os nossos sonhos perto dos seus, ó Pai, são tão minúsculos. Que a gente possa olhar com os teus olhos, ó Pai, pra gente, com os olhos de amor, para que a gente possa se olhar de forma especial, porque é assim que o Senhor nos vê, Paizinho. Pai, restaura agora a identidade dessa pessoa que tá orando comigo, que tá aqui precisando, que não sabe quem é, Pai, que tá perdida, que tá sem rumo, que não sabe o que vai fazer da vida, que todos os dias é a mesma coisa. Pai, restaura a identidade dela agora, em nome de Jesus, que todos os dias ela possa ter um processo, que ela possa viver o novo ao teu lado, Pai. E que ela entenda que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Que ela entenda que há tempo para todo o propósito. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Mas o segredo de toda a colheita é a perseverança. E é a perseverança estando contigo, Pai. Cuida de cada um de nós, ó Pai. Restaura agora, Pai, a vida de cada um que está vendo esse vídeo. E a identidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Amém, amém. Corajosos, corajosos. Deus falou grandemente com você, né? Então agora, não para. Esse é só o primeiro passo para a descoberta da sua identidade. Continua firme. Não desiste agora no meio do caminho. Restaura a sua identidade. Ela vai ser restaurada se você tiver em perseverança. Não para, tá? Primeiro, intimidade com Deus. Segundo, começa a observar a sua essência de criança. Então é isso, gente. Um beijo, corajosos e corajosos do meu coração. Que Deus abençoe muito vocês, muito mesmo. Gostou desse vídeo? Compartilha. E ele vai alcançar mais pessoas ainda que vão poder fazer os planos de Deus acontecer, né? Porque é para isso que a gente tá aqui. Essa é a nossa missão. Então compartilha, seja um instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. E um Feliz Natal pra gente. Deus abençoe.